Uma das coisas que os alunos falam muito sobre os nossos cursos da Coder e que é algo que para mim é um motivo de orgulho, é o fato de que a gente está sempre explicando para as pessoas os porquês. Entender os porquês vai te ajudar de forma muito forte a economizar tempo. Você vai ser um programador que vai evoluir de forma muito mais fácil. Sem projeto, não dá para você ser considerado um programador. Essa é a realidade. Porque nenhuma empresa vai te contratar para fazer exercício de livro. Nenhuma empresa vai te contratar para você explicar conceitos de programação para o teu cliente. Pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Formação Dev. Hoje eu vou gravar esse episódio sozinho e eu queria falar um pouquinho sobre as fases do processo que o desenvolvedor vai passar na sua jornada, na sua carreira, certo? Antes de começar o vídeo, eu queria pedir para você deixar aí o like, compartilhar esse vídeo, porque eu tenho certeza que isso pode ajudar muita gente. E eu estava conversando com um desenvolvedor há umas 2 semanas atrás, e a pessoa se sentindo frustrada, se sentindo um impostor dentro da profissão porque não estava conseguindo fazer um desafio muito pequeno, né, um desafio simples. E eu fiz a pergunta, mas quantas vezes você já fez isso antes? Ele disse, não, nunca fiz isso antes. Eu nunca ousei para fazer um pequeno projeto. E eu falei, é normal, porque você está fazendo isso pela primeira vez. Então, eu queria trabalhar com vocês hoje 5 fases na vida de um programador para que você possa tanto ter a expectativa certa dentro de cada fase, como você também saiba qual é a próxima fase que você vai encarar e como você pode ir transicionando para a próxima fase de uma forma consciente. Se você tiver uma consciência da necessidade de avançar para uma próxima fase, vai ficar muito mais fácil você entender que existe um novo desafio à frente nesse processo de aprendizado. Então vamos lá. A primeira fase que eu queria trabalhar com vocês aqui é uma fase muito de exercícios de livro. Imagine que você comprou um livro de programação, e essa foi a minha experiência quando eu comecei a programar. Peguei um livro lá de 600 páginas, e essa fase é a fase que você vai abrir o livro e você vai começar a fazer o primeiro exercício de programação, o Olá Mundo, né? Se você já é um programador, sabe fazer lá um Olá Mundo da programação, vai escrever seus primeiros comandos de programação, e essa fase é uma fase essencial, porque você vai aprender muitos conceitos, você vai aprender o básico ali da mecânica da programação, certo? E você vai aprendendo esses conceitos e vai aprendendo os princípios da programação meio que ali na prática, hands-on. Para mim, essa é a melhor forma de aprender. Tentar e fazer, mesmo que você não saiba exatamente o que você está fazendo, você vai perceber que depois de algum tempo experimentando, depois de algum tempo escrevendo código, muita coisa vai fazer sentido para você a partir do momento que você está ali naquela fase de fazer exercícios. O grande objetivo dessa fase é você fazer as coisas funcionarem. Não é você tentar fazer grandes coisas, é fazer funcionar. Funcionou, já é o maior critério de que você está indo bem nessa fase, que você está fazendo aquilo que é certo. Ou seja, você escreveu um código, testou e o código funcionou e mostrou aquilo que deveria mostrar. Por mais simples que sejam os desafios, sem dúvida, essa fase é uma fase importantíssima e não tem como pular essa fase. Dentro dessa primeira fase, cabe um vídeo que eu gravei há um tempo atrás falando sobre esqueça as boas práticas. Por que eu disse esqueça as boas práticas? Já que, como professor e como programador, eu defendo que você precisa conhecer as boas práticas para ser um bom programador. Por quê? Você esquece as boas práticas no momento que você precisa focar em algo que não necessariamente vai exigir de você boas práticas. Você está numa fase de fazer as coisas funcionarem. Então, funcionando é o seu sucesso, não a qualidade do código que você está gerando, não a complexidade da solução que você propôs para um problema. Não, esses são problemas para mais para frente. No primeiro momento, você vai querer
aprender a lidar com a mecânica da linguagem. E é essencial que você não coloque muitas coisas na primeira fase, não tente, eu vou ler um livro sobre tal assunto de arquitetura, vou ler um livro sobre os padrões de projetos e coisas mais avançadas, não, porque aqui você está numa fase ainda de exercícios, ainda de entender os conceitos básicos de programação, o que é uma estrutura de controle, como criar uma variável, como definir uma sentença de código, como organizar ali minimamente o código. Legal. Uma outra fase ainda fortemente relacionada com essa fase aí de exercícios e que vai acontecer de forma meio que paralela, né? Não existe necessariamente, com as estações, no dia tal começa o outono. Não, não é assim. Vai meio que misturando essas fases. A segunda fase é uma fase que eu chamo de conceitual. Uma das coisas que os alunos falam muito sobre os nossos cursos da Coder e que é algo que, para mim, é um motivo de orgulho, é o fato de que a gente está sempre explicando para as pessoas os porquês. Entender os porquês vai te ajudar de forma muito, muito forte a economizar tempo. Às vezes as pessoas querem só focar na prática, né? Algumas pessoas querem só focar na prática e outras querem focar só na parte teórica. Mas se você sabe, digamos assim, mesclar de uma forma saudável a parte dos porquês, dos motivos pelos quais você está construindo um determinado algoritmo, por que você usa aquela função em vez daquela outra, por que você usa essa abordagem em vez da outra, você vai ser um programador que vai evoluir de forma muito mais fácil. E isso não parece óbvio, mas não é. Deixa eu te contar uma experiência que eu tive. A gente programava há muito tempo atrás com um framework Java que usava um padrão chamado MVC. Não vem ao caso agora o que é MVC, mas eu acho que tem até um vídeo sobre isso no canal. E a gente programava usando esse padrão arquitetural chamado MVC. E a gente programava usando essa solução há muitos anos já tinha alguns anos que a gente programava. E eu perguntei para as pessoas o que era o MVC. Muita gente até sabia o que é que significava a sigla, mas não sabia explicar o básico daquilo que a gente estava usando. Ou seja, você trabalha anos com uma solução, com um framework, e as pessoas não sabem o básico sobre aquele framework, não sabem explicar o básico de como funciona o coração conceitual daquilo que você trabalha. Então, as pessoas negligenciam o porquê de uma forma muito fácil. As pessoas muitas vezes vão para a prática, acham que entendem ali a prática e até entendem parte da prática, mas elas negligenciam a parte dos conceitos, dos porquês. E uma das coisas que eu faço muita questão é tornar esses porquês, essa prática, o motivo pelo qual a gente está fazendo determinada prática de uma forma muito clara, e eu gosto de trazer à tona esses porquês, porque isso vai ser um diferencial gigantesco na vida de um programador. Então, se você está só fazendo receita de bolo, mas você não sabe dizer por que você está fazendo aquilo, é um ótimo sinal, né, que você precisa dar uma atenção maior para essa fase conceitual. E essa fase conceitual vai seguir a tua vida como um todo. Fazer exercícios desses ditos de livro também vão te acompanhar a vida toda em outros aspectos, né, em uma profundidade talvez um pouco mais maior, uma profundidade um pouco maior ou algo mais amplo, digamos assim. Beleza, primeira fase é uma fase de exercícios, né? Você está ali meio que aprendendo a mecânica da programação. E uma segunda fase você começa a colocar esses conceituais, esses conceitos que vão te dar uma base sólida, não só para você escrever código, mas para você criticar o código que você está escrevendo e você ser capaz de escrever código que você não necessariamente ninguém te ensinou. Você vai conseguir extrapolar melhor porque você sabe os porquês. Terceiro ponto, a fase de pequenos projetos. Pessoal, sem projeto, não dá para você ser considerado um programador. Essa é a realidade.
Porque nenhuma empresa vai te contratar para fazer exercício de livro. Nenhuma empresa vai te contratar para você explicar conceitos de programação para o teu cliente. Então, se você não sai de exercício, de conceitos, e você não faz pequenos projetos, cara, essa fase dos pequenos projetos é quase que um coração ali, uma virada de chave na vida de um programador. Muitos programadores estão há anos dentro de empresas. Esses caras entram na empresa no meio do projeto, o projeto já foi criado, já está ali no meio, rodando o projeto. Alguém chega para você lá no computador, configura o teu computador, tá aqui, ó. Aqui é um ambiente que você vai programar, você usa essa ferramenta, já está configurado, você aperta esse botão aqui e o projeto vai rodar. Pronto, aí você vira um programador de meio de sistema. Você sabe fazer ali, você vai perguntando e você meio que sabe fazer as funcionalidades, mas nunca criou um projeto do zero, por mais simples que seja, nunca explorou uma tecnologia nova, está sempre usando a mesma tecnologia do trabalho, chega em casa, não estuda, não faz nada, você simplesmente vai aprender a ser um programador que repete receitas de outros programadores dentro de um projeto, ali no meio do ciclo de um projeto, e beleza, se você for tirado daquele projeto, o seu chão sai. Então você perde o chão porque você não sabe qual é o próximo passo, você não sabe criar um projeto do zero, você não sabe ir para uma outra tecnologia e extrair os conceitos que você já aprendeu porque você simplesmente nunca experimentou em fazer pequenos projetos. Então, essa fase, pelo menos na minha vida profissional, foi fundamental para que eu me tornasse um programador melhor. Eu lembro que há algumas semanas atrás, uma colega de trabalho veio falar comigo no WhatsApp, dizendo: "E aí, Léo, como é que estão as coisas e tal? Cara, a gente agora está usando tudo aquilo que tu falava há anos atrás, né? A gente está usando agora essas tecnologias, está usando tecnologia XYZ, que tu falava e já defendia há muito tempo e tal, e ninguém conhecia. Hoje a gente está trabalhando com essas tecnologias. E isso é um reflexo e um fruto de estar desenvolvendo projetos em casa, experimentando novas tecnologias, para daí eu conseguir, digamos assim, ter opiniões, criticar aquela solução que a gente estava usando. Porque eu só conseguiria criticar a solução que eu estava usando porque eu estava estudando outras coisas em casa e conseguia ver padrões melhores, soluções melhores, tecnologias melhores, e isso me ajudava a criticar. Então, essa fase dos pequenos projetos é essencial. Daí a gente chega na quarta fase, que muita gente já quer colocar logo na primeira, e isso gera uma ansiedade muito grande e você acaba querendo correr uma maratona, colocando tudo ao mesmo tempo, a chegada, né, a largada, o desenvolvimento e a chegada ali, você quer fazer uma maratona em 5 minutos, não dá para fazer isso, né? E aí que é a quarta fase das boas práticas. Boas práticas são fundamentais. Boas práticas vai fazer com que tu pegue os teus primeiros projetos pequenos, e comece a criticar aquela estrutura que você criou, que tem muita repetição, tem muito código duplicado, mas não tem problema ter código duplicado, não tem problema ter código, digamos assim, mais infantil, uma lógica mais básica, se você está começando e você está explorando, né? Não tem problema, você tem que passar por essa fase. E daí que você vai começar a estudar boas práticas, aí você vai começar a estudar outros conceitos, né, relacionados a paradigmas, a padrões de projetos, a como pegar aqueles paradigmas e extrair os princípios e como pegar esses princípios e aplicar na prática. Isso, claro, vai ter ajuda de pessoas vão te ajudar nesse processo, vão criticar o teu código, dizer, cara, tu não está aplicando encapsulamento de uma forma legal, por isso, por aquilo. Eu faço muito isso aqui dentro da Coder com os meninos que trabalham com a gente. Você extraiu o conceito errado. Você colocou uma interface, ok, estava certo, você colocou a implementação, mas você extraiu o conceito que eu não queria. Você extraiu um conceito
de negócio numa interface que não deveria ser uma interface de negócio. E aí eu vou explicando, sim, agora eu entendi e tal. Então você começa a sair da realidade de projetos pequenos. Eu estou falando isso aqui como um desenvolvimento pessoal que você vai fazer independente da empresa que você está trabalhando. Porque você pode estar trabalhando num grande projeto, mas ainda assim, você trabalhando num grande projeto, muita gente não é capaz de criar um projeto pequeno. Por mais absurdo que é, agora tu não trabalha num projeto que tem uma base de dados gigantesca, um projeto de milhões de linhas, sim, mas tu conhece 5% do projeto, tu fica fazendo aquele negócio repetitivo todo dia, aquela receita de bolo, e no final das contas, se pedir para fazer um projeto simples, que não sabe fazer. Então, essa fase dos pequenos projetos, o teu laboratório em casa, ela é fundamental, porque com esse laboratório é que você vai aprender a criticar, aprender a fazer projeto do zero, aprender a usar as ferramentas que estão ali meio que orbitando o mundo da programação. Então, se você está começando agora, né, está vendo esse vídeo, você está começando, está na fase de fazer exercícios, entenda que você vai passar um tempo fazendo exercícios, mas daqui a pouco você vai começar a focar nos conceitos para que você entenda que aqueles exercícios têm uma base conceitual por trás e você vai entendendo elas e depois você vai partindo para os projetos, para pequenos projetos. E os pequenos projetos podem ser, inclusive, partes de projeto. Não precisa ser todo. Eu vou fazer um jogo de xadrez. Mas, em vez de fazer o jogo de xadrez, faça só o tabuleiro. É a primeira fase. A segunda fase, bote só as peças no lugar e desenhe lá as peças e coloque. Pronto, pode ser que você termine o projeto de xadrez aí. Você não vá para o jogo, porque é mais complexo. E aí você vai fazendo partes de projetos e pequenos projetos e evoluindo. Para daí, a gente já está na quarta fase, né? Para você se aprofundar nas boas práticas. E as boas práticas vai mudar a forma como você tem feito os seus pequenos projetos. Para daí, depois que você estiver fazendo essa roda girar, né? Entender conceitos, fazer pequenos projetos, entender boas práticas, aí você vai escalar para projetos maiores. Eu digo para vocês que na minha vida profissional, como programador, eu lembro muito da fase que eu penava nos pequenos projetos. E eu lembro muito pouco a transição para desafios maiores, porque isso vai acontecendo de forma natural. Naturalmente, você vai escalando, né, esses conceitos, escalando a complexidade dos projetos, né, e quanto mais realistas forem os seus projetos, quanto mais colado com o mundo real, quanto mais ele tiver uma comunicação com o mundo real, mais interessantes serão os teus projetos e mais complexos esses projetos irão surgir, porque eles vêm a partir de uma demanda real do mundo real. É muito difícil você só imaginar um projeto de brinquedo que ele vai ter as mesmas características de um projeto do mundo real, porque no mundo real tem necessidades que você não pensaria, digamos assim, sozinho em casa, pensando nos pequenos projetos. Então, e aí quando você escala para os grandes desafios, você já tem uma base conceitual interessante, você já é capaz de criar seus próprios projetos, mesmo que pequenos. Sempre que eu tenho um colega que ele tem um projeto de finanças pessoais, que é o projeto que ele usa. Ele e a esposa dele, só são 2 usuários do sistema dele, né? E aí ele usa ele e a esposa para fazer a parte de controle de finanças. Toda a tecnologia que ele aprende, ele migra o sistema para essa tecnologia. Vou aprender um novo framework, uma nova linguagem de programação. Ele pega esse sistema de finanças que ele fez uma vez e ele migra para novas tecnologias. Ele já fez em várias, em 4, 5 tecnologias, e ele usa uma que eu acho que é em React, em JavaScript. Então, é algo legal, e esse sistema de finanças não é um sistema de brinquedo. Embora seja um sistema que só use ele e a esposa, é um sistema que atende às necessidades dele no que diz respeito a organizar as finanças pessoais. Então, quando você parte
para um sistema que tem uma comunicação com o mundo real, e esse sistema vai te dar uma série de requisitos e de ideias para você realmente trazer essas necessidades do mundo real para dentro do teu laboratório de casa, tá? Então, 5 fases, exercícios, conceitos, pequenos projetos, aí sim você vai se aprofundar em boas práticas, já sabendo fazer pequenos projetos, já sabendo muita coisa da parte mecânica de programação, com vários conceitos de programação na cabeça, aí você vai ler sobre boas práticas, sobre padrões, e aí sim você vai melhorando a sua forma de escrever. E o quinto seria você escalar, que é o que as empresas fazem, né? Quando você vai programar uma empresa, você já está escalando em projetos maiores, mas para você criticar um projeto maior, entender o projeto como um todo, você tem que passar por essas fases. E isso é responsabilidade sua. Você pode passar 15 anos numa empresa, eu conheço gente que passou 8, 9, 10 anos dentro da empresa, sabe fazer ali uma receita de bolo, que conhece parte do projeto, parte do fluxo da aplicação, mas se tirar dali, colocar em outro local, não sabe fazer muita coisa, porque não gastou tempo nesse processo de desenvolvimento pessoal de um programador, tá certo? E para terminar, eu queria relembrar 2 processos aí, 2 coisas, né? Porque os grandes problemas no processo de aprendizado não são problemas técnicos. Os problemas técnicos, a gente passa poucos dias com ele, resolve ou no Stack Overflow, né, ou na internet, ou a partir de uma ajuda de um amigo e tal. Os problemas são muito mais internos. Então, eu queria dar 3 dicas, e 2 eu já dei em outro vídeo. Primeiro, se você passar o resto da vida fazendo a mesma coisa, você não vai evoluir. É impressionante como tem muito programador fazendo a mesma coisa há muito tempo. Se você só faz a mesma coisa, você não vai evoluir. Mesmo para quem está ainda na fase de exercício, vai ter uma hora que você tem que sair do exercício e começar a fazer projeto. Mas eu não sei como fazer. No YouTube tem vários e vários exemplos de pequenos projetos, mas eu estou só copiando e não estou entendendo os conceitos ainda. Relaxa. Existe uma fase de copiar, existe uma fase de fazer o papagaio. Você lê a pessoa escrevendo, você pausa e você escreve. E essa fase é importantíssima, que tem tudo a ver com essa fase de exercício. Às vezes você não entende o conceito que está por trás, mas você está copiando lá, e isso é didático, e isso faz uma diferença absurda. Então, não passa o tempo todo fazendo a mesma coisa. Tem que fazer novos desafios, experimentar novas possibilidades, porque isso é que vai fazer você expandir o conhecimento. Segundo, né, evite você uma autocrítica muito grande, né? As pessoas tendem a fixar o tempo e dentro desse tempo você se forçar a aprender ou não. E se você não aprende, você se compara com outra pessoa e você vê, eu não estou indo bem e tal. E quando você está começando uma área do zero, se você já é experiente em outra, você tem uma tendência muito grande a ter uma autocrítica muito pesada e isso pode atrapalhar muito. E o terceiro é evite comparações. Então, 3 dicas, né? Não passe o tempo todo fazendo a mesma coisa. Evite, né, ser um autocrítico, criticar demais o seu progresso, porque é importantíssimo passar por cada fase, né? E o terceiro, evite comparações. Tente não ficar se comparando com outras pessoas, porque as comparações vão muitas vezes te colocar para baixo, né? Então, por exemplo, eu toco violão, mas aí, se eu for olhar aquele japonesinho de 5 anos de idade que toca violão 10 vezes mais do que eu, e eu dizer, caramba, olha esse cara aí, esse pivete aí toca violão 10 vezes melhor do que eu, e eu ficar me comparando com ele, eu vou, vou deixar de tocar porque eu nunca vou ter a mesma capacidade que esse cara tem. Então, se você se compara, isso é uma chance muito grande de você começar a se colocar para baixo, isso acabar prejudicando aí o teu processo de evolução. Então, se você faz a mesma coisa sempre, né, e tem uma autocrítica pesada e fica se comparando, né, não importa muito a parte da tecnologia, porque o que pode matar o teu processo de se tornar um desenvolvedor é muito mais uma parte humana ali, né, da mente, do que necessariamente problemas de fatos que são técnicos, tá certo? Então, 5 fases, essa fase de exercício que é mais copiar e fazer funcionar, às vezes sem entender
o conceito, ela é importantíssima. Tem gente que não consegue, trava. Ah, cara, eu não entendi isso. O professor falou uma palavra que eu nunca ouvi. A pessoa trava e não vai para frente. Isso é muito ruim. Eu dar aqui um exemplo para vocês de algo que eu fiz, me ajudou muito, foi o meu processo de aprendizado de inglês, só para concluir. Eu assistia vídeos em inglês e muitos diálogos eu não entendia. Muitas palavras eu não entendia. Mas eu queria tornar o meu processo de aprendizado de inglês prazeroso. Então, eu assistia vídeos que eu já tinha visto em português e o que eu não entendia ali ia para frente. E eu ia ali de forma imperceptível, eu ia treinando a minha audição para eu conseguir detectar essas palavras em inglês de uma forma mais fácil. Hoje de manhã eu assisti uma palestra de 50 minutos em inglês, uma palestra técnica, né, explicando algumas coisas, e o fato é que eu nem percebo mais que é inglês, para mim é algo natural. Né? Falar ainda não é tão natural como ouvir, mas o meu listening é muito bom. Né? Então eu consigo escutar, isso se deve ao fato de que quando eu me deparei com coisas que eu não sabia, eu não simplesmente travei e fiquei lá parado até descobrir. Não, eu fui indo, até que aquilo que eu não sabia passou a ser conhecido por conta do treino. Então, essa fase de exercício tem muito a ver com isso. Você fazer funcionar, repetir, sem necessariamente ter todos os conceitos ali ainda muito claros. Né? Depois vai para a fase conceitual, já com dessa parte mecânica já resolvida, pequenos projetos, fundamental, eu falei muito sobre isso no vídeo, né? Invista no seu laboratório pessoal em casa, faça projetos, porque isso é o que vai te levar para um outro patamar com essas novas tecnologias, né? E se você está começando, você entende o fluxo, e isso vai acontecer dentro de um tempo de meses, você vai precisar de alguns meses para passar por todas as fases e talvez anos. Então, fica tranquilo, porque isso é algo natural. E no meio desse processo, você vai ser empregado, no meio desse processo você vai estar dentro de uma empresa, e no meio desse processo, dentro de uma empresa, isso pode te turbinar, isso pode te levar para um patamar ainda maior. Principalmente se você não se conforma em ficar repetindo sempre as mesmas coisas. Se você para só de repetir, começa a fazer as perguntas, por que eu estou fazendo isso? Por que é desse jeito? Por que é separado assim? Eu tenho certeza que pessoas mais experientes vão conseguir te explicar e você, agora sim eu entendi por que eu estou fazendo dessa forma. E aí, quando chegar num cenário diferente, você vai ser capaz de criticar aquilo que está fazendo, porque vai violar o princípio. Eu estou fazendo do mesmo jeito, mas fazendo do mesmo jeito, nesse caso, vai violar o princípio e tal. Sim, é verdade. E aí você vai poder criticar. Né? E aí, boas práticas e finalmente você escala para desafios maiores. Hoje, dado a ter passado por essas fases, escalar para tecnologias que eu nunca vi na vida, né? Começar a aprender a tecnologias que eu nunca vi na vida, é absurdamente mais fácil. Por quê? Porque tem uma bagagem conceitual legal, tem uma bagagem de boas práticas legais, e a partir daí eu vou aprendendo novas boas práticas, novos conceitos, e isso acaba fazendo com que o conhecimento fique muito mais fácil de adquirir, porque você está colocando mais uma pedrinha em cima de uma base que já está bem sólida. Então, esse é o processo que vocês vão enfrentar para se tornar um desenvolvedor. As fases, né, na vida de um desenvolvedor. E estudar vai ser algo permanente. A gente vai estudar para o resto da vida, e isso é muito legal, porque novas tecnologias estão surgindo o tempo todo, mas a vantagem é que a gente não precisa desaprender tudo para aprender algo novo, porque as novas tecnologias sempre conversam muito bem, né, com as tecnologias passadas, porque os princípios eles continuam lá presentes. Beleza? Espero que vocês tenham gostado um pouco dessa visão das fases de um programador, desenvolvedor. Se você se encontra em alguma dessas fases e está meio perdido, coloca aí nos comentários, porque o teu comentário pode nos ajudar a falar de uma forma talvez um pouco mais específica para algum tipo de público, alguma fase específica, e a gente falar talvez, contar algumas histórias ou mesmo aprofundar um pouco mais em cada uma dessas questões relacionadas
a vida, né, o processo de desenvolvimento de um desenvolvedor. Desenvolvimento de um desenvolvedor, é isso mesmo. Então, fique por aqui. Se chegou até aqui, deixa o like, porque se chegou até aqui é porque gostou do vídeo, certo? Gostou do conteúdo, foi relevante, então deixa o like, compartilha esse vídeo, comenta aqui embaixo, né? Coloca o que você achou, diz pra gente qual é a tua dor, qual a fase que você tá, para que a gente possa interagir com o teu comentário e a partir daí, eventualmente, nos dar ideias para novos vídeos aqui no canal da Coder. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio do Formação Dev. A gente vai vir na próxima semana com mais um outro episódio falando sobre algo fundamental na vida de um programador, de um desenvolvedor, e eu te vejo lá. Então, até a próxima semana.